Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo e na aula de Educais de hoje a gente vai estar trabalhando mais uma vez uma questãozinha envolvendo equações do segundo grau, que é um assunto extremamente importante, que cai bastante em todos os vestibulares e obviamente a gente vai dar bastante ênfase aqui nas nossas aulas. Então vem comigo que a gente vai começar a relembrar o conteúdo. Então, na aula do Relembrando de hoje, nesse momento que a gente relembra alguns conteúdos aí na nossa aula, a gente vai relembrar alguns pontos importantíssimos para a nossa questão de hoje sobre equações do segundo grau. Tudo começa dizendo o que é uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau nada mais é do que uma equação que tem esse formatozinho aqui, ax² mais bx mais c, em que a, b e c são constantes, são os que a gente chama de coeficientes da equação do segundo grau. E é uma equação do segundo grau porque o maior expoente em x é 2. Tudo bem? Beleza, então. A gente tem uma equação do segundo grau e, como qualquer equação, essa equação ela tem raízes. Ela tem valores nos quais eu jogo nessa equação e o resultado dá zero. E numa equação do segundo grau, as raízes têm esse formatozinho peculiar aqui. A gente tem duas raízes em que elas vão depender dos coeficientes da nossa equação. Em que a primeira raiz eu chamei de x1, por gosto pessoal, é menos b mais raiz de delta sobre 2a, e x2 é menos b menos raiz de delta sobre 2a. A gente consegue descobrir essas formulazinhas utilizando, isso aqui é basicamente o que a gente sempre chama de Bhaskara, né? A gente resolve uma equação de segundo grau pelo método de Bhaskara, né? Mas beleza. Então a gente já relembrou quais são as raízes, mas quem é esse delta e por que eu defino a existência desse cara, né? O delta, ele é definido como esse valorzinho aqui. Ele é b² menos 4ac. E por que ele é tão interessante? É porque a partir dos valores de delta, que está dentro da raiz, eu consigo definir grupos de soluções diferentes. Se tem solução real, se não tem solução real, se existe uma solução única, digamos assim, e por aí vai. Na questão de hoje, a gente vai estar trabalhando um caso particular do nosso delta, em que a nossa equação possui uma raiz que a gente considera única, também chamada de raiz dupla. E para acontecer uma raiz dupla, ou seja, parecer como se essa minha equação só tivesse uma única raiz, o nosso delta terá que ser zero. Quando ele for zero, a gente vai ter que isso aqui desaparece, então x1 e x2 vão ser exatamente iguais a menos b sobre 2a. E isso vai fazer com que a gente tenha uma raiz única, também chamada de raiz dupla. Isso aqui é extremamente importante, essa análise dos valores de delta é muito importante e a gente vai usar bastante daqui a pouco na nossa questão. Então, pessoal, esse foi o Relembrando de hoje e a gente vai começar agora a partir para a nossa questão. Agora a gente vai partir para a questão para a gente começar a brincar com ela. Então vem comigo que a gente vai botar para torar, beleza? Então, na questão de hoje é uma questãozinha basicamente lá do FMG, né, 2017, uma questão relativamente recente, né, do Coltec, e ela trabalha um textozinho meio que vai pegar desprevenido do jeito que não cai tanto assim a equação do segundo grau, né? Não está caindo direto na equação do segundo grau, tem todo um contexto por trás dessa equação, né? Então, vamos lá para destrinchar essa questão. Laura tem de resolver uma equação de segundo grau para casa. Basicamente, ela tem um exercício em casa para fazer. Mas percebe que, ao copiar do quadro para o caderno, ela esqueceu de copiar o coeficiente de x. Já vamos ver que está começando a aparecer coisa de equação aí no meio. Para resolver a equação, registrou-se da seguinte maneira. Ela registrou desse formatozinho no caderno dela porque ela esqueceu o coeficiente x. E para substituir, ela chamou esse coeficiente x, o coeficiente de x de um azinho. Gosto pessoal. Beleza. Essa equaçãozinha aí. Como ela sabia que a equação tinha uma única solução e esta era positiva, conseguiu determinar o valor de A, que é umas alternativas aqui, A, B, C, D, e a gente vai ter que descobrir que a alternativa é essa. Beleza. A gente acabou de ver, lendo essa questão, que isso se trata de uma equação do segundo grau, que a gente quer, pelo visto, descobrir qual é o valor de A. E, para tanto, ela falou para a gente que ela tinha uma única solução, me parece familiar, né? Solução única. Não sei, vamos ver se vai aparecer coisa boa aqui. Uma única solução e ainda por cima que essa solução era positiva. Beleza. Primeira coisa que você vai fazer numa equação de segundo grau, você tem que escrever a equação. A gente tem que começar do começo, né? Não? Então, eu vou escrever a nossa equação. A gente tem que aqui é 4
E vou escrevendo já no formatozinho mais destacado para todo mundo conseguir visualizar os coeficientes. 4x² mais, qual é o valor aqui? O meu azinho, x, mais 9, igual a 0. Certo? A gente tem essa equação no segundo grau, em que, por coincidência, eu coloquei esses termozinhos em destaque, porque esses termozinhos 4a e 9 estão no mesmo formato que a gente tem aqui, A, B e C. Coincidência ou não, né? Obviamente foi proposital. A gente tem que esse meu 4, ele é o meu coeficiente azão da minha equação do segundo grau. O azinho, ele é o meu bzão. E o czinho, ele é o meu 9. Mas por que isso? Vamos só usar o raciocínio. A gente tem aqui que o azão multiplica x², o bzão multiplica o x e o czão está solitário ali. Aqui a gente tem o quê? O 4 multiplica o x², o azinho multiplica o x e o 9 está sozinho ali, sem multiplicar ninguém. Logo, faz todo sentido esse ser o A, esse ser o B e esse ser o C. Tudo bem? Até aí tranquilo. A gente já identificou nossa primeira equação do segundo grau, aquela que ela nos deu ali. Tranquilo. Agora a gente tem que utilizar os dados que ele deu para a gente. Se ele falou que a solução ela é única, isso não é à toa. Quer dizer que alguma coisa da minha equação é especialmente determinada. E essa alguma coisa é, para uma solução única, a gente tem, pelo nosso relembrando, que o delta vale 0. Mas quem é o delta? b² menos 4ac. Então, a gente tem isso. Solução única, a gente tem que o delta é igual a 0. Mas quem é meu delta? Afinal de contas, quem é esse cara que eu estou trabalhando aqui? Ele é b² menos 4ac. Concorda? Eu vou dar nome aos bois, eu tenho que A vale 4, Bzão vale A, Czão vale 9. Tudo isso por quê? Com isso aqui, eu vou conseguir restringir o valor de A, porque eu vou ter uma equaçãozinha com uma equação com uma incógnita. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Quem é o meu Bzão? Meu Bzão, ele é o A. Então, fica A ao quadrado. Até aí tudo bem. Menos 4 vezes, quem é o meu A? Ele vale 4. Quem é o meu C? Ele vale 9. Tudo isso é igual a 0. Tudo bem até aí? Até aí tranquilo, certo? A gente tem o quê? Isso aqui tudinho, 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 9, se você fizer as continhas, você vai perceber que isso aqui vale 144. 144, a gente está com um cheirinho de quadrado perfeito, mas vamos deixar quieto que a gente vai ver primeiro. Então, a gente tem aqui o que, afinal de contas? Eu tenho aqui o meu A ao quadrado. Passando esse cara para lá, somando, ele é quanto? Ele vale 144. A ao quadrado vale 144. Mas o que eu mais gostaria de descobrir é quem? O A. Logo, eu não quero 144, eu quero a raiz disso. Então, eu tenho aqui o meu A. Ele vai ser raiz de 144. Mas isso é uma equação de segundo grau, concorda? Um número ao quadrado ser igual a, por exemplo, 4, quer dizer que o número pode ser 2 ou ele pode ser menos 2. Por quê? 2 ao quadrado vale 4 e menos 2 ao quadrado vale 4. Logo, eu tenho duas soluções para o cara que é ao quadrado é igual a 4. Então, esse azinho aqui, ó, eu vou destacar com bastante ênfase esse mais ou menos, ele vai ser mais ou menos raiz de 144. Até aí tudo bem? Tudo tranquilo até agora, né? Então, a gente tem que A é mais ou menos raiz de 144. A mãozinha de alguém deve estar coçando para saber quanto vale A, afinal de contas, né? 144, ele é 12 ao quadrado. Raiz de 12 ao quadrado é exatamente igual a 12. Então, a gente tem, por fim das contas, que o meu A, ele vai ser 12, não somente 12. Ele pode ser mais ou menos 12. Por que motivo? Um número ao quadrado igual a 4, por exemplo, ele pode ser mais 2
ou ele pode ser menos 2. Porque se eu elevar menos 2 ao quadrado, dá 4. Se eu elevar 2 ao quadrado, dá 4. Logo, o cara que ao quadrado é igual a 4, pode ser 2 ou menos 2. Foi o que eu disse aqui. O cara ao quadrado é igual a 144. Esse cara pode ser mais 12 ou ele pode ser menos 12. Tudo bem? Beleza. Agora surge um problema para a gente. A gente tem isso aqui até agora. A gente só tem dizendo para a gente que A é mais ou menos 12. Mas alguém deve estar ficando meio nervoso aí. E como é que eu vou saber o valor de A? Se A pode ser 12 ou menos 12, quem afinal de contas é o A? Isso é uma dúvida que pode surgir. E a gente tem que procurar que outras informações ele pode nos dar que trunque essa nossa informação, ou seja, que me faça dizer se A é 12 ou se A é menos 12. Beleza. Ele nos fala mais o que na questão? Ele nos fala que a raiz ela é positiva. Para a raiz ser positiva, eu vou ter que agora ver o que acontece, concorda? Eu sei que delta é nulo, pelo nosso relembrando e condição que a questão nos dá. Mas eu sei, numa equação de segundo grau, ax² mais bx mais c, eu sei calcular o valor das raízes. Então, eu vou jogar aqui o valor das raízes e tentar ver qual o valor de A que faz essa raiz ser positiva. É só isso que eu vou fazer agora, a gente vai fechar a questão. Beleza. Para a raiz ser positiva, eu tenho aqui que a raiz é dupla, pelo que a gente tem ali, eu tenho que a raiz vai ser x1 igual a x2. Lembra? Para a raiz ser dupla, delta é nulo. Então, as duas raízes é menos b sobre 2a. Isso tudo aqui vai ser menos b sobre 2azão. Não se esqueça disso, tá bom? Para ninguém se confundir. Tá certo? Beleza. Quem é o meu azão? É 4. Quem é o meu b? É o a. Logo, a gente tem isso aqui, ó. Isso vai ser igual a menos a sobre 4. Tudo bem? Mas eu sei que a pode ser 12 ou a pode ser menos 12. Logo, o que eu vou fazer? Eu vou jogar cada um dos valores lá e vou ver qual que retorna uma raiz positiva. Porque essa raiz é dupla. As do x1 e x2 são iguais. Beleza. Vamos lá, então. Se a for 12, vamos botar aqui essa condição. A for 12. Que com certeza muitas pessoas teriam marcado isso na prova, porque teriam esquecido desse mais ou menos. Se A for 12, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que x1 é igual a x2, que vai ser igual a menos 12 sobre 4, que seria menos 3. Ora, menos 3 é o valor da raiz, mas a raiz é positiva. Não faz nenhum sentido, concorda? Está indo contra o que ele está nos afirmando. Logo, isso aqui não pode ser verdade. Já que a gente só tem duas possibilidades para A, e ele não pode ser 12, ele só pode ser quem? Menos 12. Logo, a gente tem que, portanto, a gente tem que A vale menos 12. E se você jogar nessa equaçãozinha aqui, você vai perceber que esse resultado vai dar positivo, como a gente queria. Qual a alternativa é? Não é a letra A, é a letra B. Então, vocês percebem aqui que aqui deu negativo, certo? Se deu negativo aqui, mas ele queria que fosse positiva a nossa resposta, não faz nenhum sentido essa nossa afirmação. Ou seja, eu estou jogando um valor de Azinho que está contrariando a condição que ela disse que tinha que subir, que tinha que obedecer. Logo, ele não pode ser realmente esse menos 3. O que só sobraria, como a gente já tinha visto, que A é menos 12. Então, a resposta é a letra B, e essa questãozinha aqui, ela é realmente uma questão para pegar desprevenido. 90% das pessoas teriam respondido direto que era 12, por uma inocência de não perceber o ponto crucial dessa questão. Além de se ligar que o delta é nulo, por ser uma solução única, você tinha que perceber ainda que, quando chegasse nessa condição para o A ao quadradozinho, o pequeno a, né, o Azinho ao quadrado igual a 144, o valor de resposta disso não é somente 12. Por quê? Isso é uma equação de segundo grau, certo? Que é igual a 144. Um número ao quadrado é 144. Esse cara pode ser tanto 12, o cara positivo, quanto a versão negativa desse cara, porque ambos ao quadrado seria igual ao próprio carinha que eu estou fazendo. E se ligando nisso, a questão ela sairia muito mais tranquila, porque a partir disso eu sabia quem podia ser A,
sabendo, eu vinha aqui, jogava na brincadeira de ter que ser positivo, percebi, como a gente comentou, que não poderia ser positivo o valor do Azinho, logo, Azinho tinha que ser menos 12 e a gente matava essa questão. Beleza, pessoal? Então, pessoal, essa era a nossa questão de hoje. É uma questão bem interessante que trabalha vários conceitos aí na mesma questão e principalmente a percepção de se ligar em detalhes que a gente tem algébricos no meio da questão. Como esse, por exemplo, tirar a raiz e perceber que por ser uma equação de segundo grau pode ser mais ou menos. Então, a gente espera que tenha agregado bastante valor para vocês e nos vemos na próxima aula, pessoal.